Olá meninos, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre barroco. O objetivo da nossa aula é identificar o significado da palavra barroco, suas características e o momento histórico que propiciou o barroco. Reconhecer a forma, as figuras de linguagem, a mitologia e a temática da escola literária barroco. Vamos começar analisando o contexto histórico para entendermos de onde veio o barroco. O barroco se desenvolveu no contexto após o processo de reformas religiosas, lá no século XVI. Nesse período, a Igreja Católica havia perdido espaço e poder. Mesmo assim, continuava influenciando o cenário político, econômico e religioso da Europa. Nesse contexto surge a arte barroca, expressando todo o contraste do período, espiritualidade e teocentrismo da Idade Média, com racionalismo e antropocentrismo do Renascimento. Mas, afinal, o que vem a ser a palavra barroco? De onde surgiu essa palavra, esse nome? Bem, não há um consenso quanto à sua origem, né? Porém, a mais aceita diz que o termo deriva da palavra Barróquia, nome de uma região da Índia, grande produtora de uma pérola de superfície irregular e áspera, com manchas escuras, conhecida pelos portugueses como barroco, aproximando assim do estilo, que segundo os clássicos era um estilo irregular e defeituoso e de mau gosto. Vale lembrar que a tradição clássica era marcada pela busca pela perfeição, pelo equilíbrio. O barroco ele surge exatamente se opondo a isso. O barroco ele é irregular, como os próprios clássicos dizem, ele é defeituoso, ele não é preocupado aí com a perfeição, assim como eram os clássicos. Então, ele é um movimento literário que se opõe aí ao classicismo. E como foi o barroco na literatura? Na literatura, o barroco busca a valorização exagerada da forma, marcada pelo rebuscamento da linguagem, texto carregado com figuras de estilo, como metáfora, alegoria, hipérbole, antítese e prosopopeia. Vamos conhecer um pouco das características dessa estética, né? Primeiro, nós vamos ter aqui o conflito entre o teocentrismo e o antropocentrismo. Teocentrismo é um conceito, é uma filosofia a qual diz que Deus está no centro de todo o sistema. Opondo-se a essa filosofia, surge o antropocentrismo, que é um conceito, uma filosofia que ressalta a importância do homem como um ser dotado de inteligência e, portanto, livre para realizar suas ações no mundo. Então, aqui a gente já percebe a questão da oposição, né? Que nós falamos lá atrás. Gosto por raciocínios complexos, parábolas, narrativas bíblicas. Poema, na maioria, em forma de soneto, 4 estrofes, 2 quartetos, 2 tercetos, totalizando aí 14 versos. Uma linguagem muito rebuscada, que está relacionada aí com uma vertente da escola barroca, que é o cultismo. Também uma linguagem que trabalha com jogo de conceito, que é o conceptismo, que é uma outra vertente. Além disso, nós temos a questão do dualismo, que são as forças contrárias, né? Fé e razão, corpo e alma, Deus e o diabo, morte e vida, que regula a existência humana. Nós temos a concepção aí de fugacidade, que de acordo com o barroco, a vida e tudo que passa por ela é passageiro. As pessoas, as coisas e o mundo mudam. Ou seja, o poeta barroco, o escritor barroco, ele tinha essa noção de passagem, de fugacidade, né? Tudo é passageiro. Também temos a questão do feísmo, que é aquilo que se opõe ao estilo clássico. Ele marca aí a ruptura com o equilíbrio
clássico. As obras barrocas elas eram compostas por imagens com aspectos cruéis, dolorosos e grotescos. Ou seja, enquanto o estilo clássico buscava ali o belo, a perfeição, o barroco ele é irregular e ele tem aspectos aí relacionados com coisas grotescas, dolorosas, cruéis. Temos também o pessimismo. O escritor do barroco ele tem noção da fugacidade, dessa rapidez com que as coisas mudam. E por isso, muitas vezes, ele coexistia com a ideia da morte. Justamente esse medo da morte e a incerteza da vida deram a esse estilo aí a característica pessimista. Como eu já disse, no barroco nós podemos definir dois estilos diferentes, que é o cultismo e o conceptismo, tá? Eles são o quê? São duas formas distintas aí de conceber o conhecimento, dois modos não facilmente separáveis de assimilar os objetos. O cultismo, saber o como das coisas, e o conceptismo, buscar a essência das coisas. Vamos aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento nesses dois estilos aqui. O primeiro deles é o cultismo. No cultismo, a linguagem é extremamente descritiva, pois para os autores, né, que utilizavam esse tipo de recurso, conhecer é descrever. E eles descreviam o mundo através das sensações e se utilizavam de muitas figuras de linguagem, como sinestesia, metáforas e antíteses. Os escritores dessa linha também usavam figuras de sintaxe, o que tornava esse estilo pesado e tortuoso, bem característico aí do estilo barroco. Eles faziam uso de trocadilhos, hiperbatos e dubiedades. Ou seja, aí no cultismo nós vamos ter a questão dos jogos de palavras, palavras que se opõem. Nós temos aí uma linguagem rebuscada e também temos o uso da função emotiva, né? São as emoções, são as sensações do autor. Para compreender essa tendência literária que surgiu dentro do barroco, vamos fazer análise aí de uma estrofe do soneto do escritor Gregório de Matos. Veja, nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Percebam que a oposição de palavras quando o nosso autor fala sobre a luz e sobre a noite escura, sobre tristezas e alegrias. Nós temos aqui a figura de linguagem que nós chamamos de antítese, né, que é a oposição de palavras. Então, nós percebemos aí que o autor ele faz uso desse recurso para dar, digamos assim, esse tom de irregularidade ao texto. Já o conceptismo digamos assim, é o jogo de ideias, né? Os conceptistas tinham a visão de que conhecimento pressupunha uma análise cuidadosa do objeto, a fim de conhecer sua essência e chegar aos conceitos que o definem. Seus argumentos eram centrados na razão, na inteligência e pretendem convencer o leitor pelo raciocínio, sem prejuízo dos sentidos. Então, nós podemos dizer que o conceptismo significa jogo de ideias. E quem utiliza esse tipo de recurso dentro dos seus textos, escritores, eles buscavam convencer o leitor. O barroco em Portugal. Em Portugal, o barroco vai surgir em 1580, que é o ano da morte de Luís de Camões, que é o principal representante do classicismo português. Logo após a morte de Camões, vamos ter o surgimento do barroco. Como eu disse a vocês, é um estilo literário, né, que se opõe aos clássicos, ao classicismo. Enquanto o classicismo procura a perfeição, busca pela perfeição, o barroco ele é irregular, ele não se preocupa com a perfeição. E vai durar aí até 1756,
que é quando teremos a fundação da Arcádia Lusitana e o surgimento de um novo estilo, que é o arcadismo. O Barroco em Portugal tem como representante principal o padre Antônio Vieira. O padre ficou famoso pelos seus sermões. Vamos conhecê-los? Sermões do padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira tornou-se notável pela qualidade de seus sermões, nos quais abordava assuntos morais, filosóficos, sociais, políticos, posicionando-se contra a corrupção, ganância, injustiça e escravidão. Ou seja, ele procurava adequar os textos que escrevia, os textos bíblicos, às realidades de que tratava. As principais obras do autor Padre Antônio Vieira são Sermão dos Bons Anos, Sermão de Santo Antônio aos Peixes e Sermão da Sexagésima. O Sermão da Sexagésima é um dos mais conhecidos sermões do escritor e orador barroco Padre Antônio Vieira. A obra foi escrita em prosa no ano de 1655 e sua temática está pautada na religiosidade. Aqui nós temos uma imagem, uma fotozinha de uma das páginas aí da obra de Sermão do Sexagésima do Padre Antônio Vieira, que foi produzido lá na Capela Real. Vamos ver o resumo da obra. De temática religiosa, o Sermão da Sexagésima é uma prosa sacra que tem o intuito de convencer as pessoas a se converterem à religião católica. Como eu já disse, o Barroco ele surge num período que a Igreja Católica está perdendo o poder. Então, na busca de prender fiéis, atrair fiéis, o padre Antônio Vieira começa a escrever esses sermões. Dessa forma, Vieira utiliza diversas passagens da Bíblia para escrever os sermões, e ele menciona temas como Deus, os homens, o pregador e o evangelho. Vieira tenta mostrar que a culpa é do pregador e da veracidade de sua doutrina. Ele critica, portanto, outros pregadores e a ineficácia de seus discursos. Resumindo, o Sermão da Sexagésima foca na própria forma de fazer sermões. O padre usa da metalinguagem para apresentar sua ideia central, onde pregar é semear. Ou seja, através da metalinguagem, o padre Antônio Vieira explica os sermões, ou seja, ele utiliza um sermão para explicar o sermão, a arte de pregar. Resumindo, no Sermão da Sexagésima, o autor faz uma crítica ao estilo de outros religiosos que, segundo ele, não sabiam pregar. E era por isso que os fiéis estavam abandonando a Igreja Católica. Segundo Vieira, esses pregadores falavam de vários assuntos, sendo alguns ineficazes em suas palavras, ou tentando agradar a vontade dos homens, não se preocupavam em agradar a vontade de Deus. Então, o padre Antônio Vieira coloca a culpa aí nos pregadores. Segundo ele, os pregadores são culpados pela Igreja Católica estar perdendo seus fiéis. E ele analisa a sua própria pregação. Ou seja, à medida que ele critica o estilo de outros religiosos, ele também analisa a sua forma de pregar. Esse Sermão da Sexagésima é um sermão que fala sobre como pregar, a arte de pregar, Porque, segundo ele, pregar era atrair, uma boa pregação atrairia bastante fiéis. O Sermão da Sexagésima está dividido em 10 partes. Padre Antônio Vieira foi um dos mais destacados escritores do estilo literário conceptista, ou seja, ele trabalhava com jogos de ideias, buscando convencer o seu leitor. Ele tinha uma grande preocupação com o jogo de ideias, assim como uma forte racionalidade, raciocínio lógico. A obra de Vieira tem o intuito de convencer o leitor.
A partir de diversas analogias, ele usa da argumentação para responder as perguntas que ele mesmo faz. Durante todo o sermão, o padre faz perguntas, né? Perguntas que, segundo ele, estão ali na boca dos fiéis. E ele mesmo responde essas perguntas. À medida que ele faz as perguntas, ele responde essas perguntas. E a partir de diversas analogias, ele usa da argumentação para responder essas perguntas que são por ele mesmo produzidas. E é notório que o uso de figura de linguagem oferece maior expressividade ao seu texto. E as que ele mais utiliza aí são a metáfora, a comparação e a hipérbole. Vamos fazer a análise de um trecho da obra de Padre Antônio Vieira, o Sermão da Sexagésima, para que a gente possa compreender o que ele quer nos falar. Vejamos. E se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso auditório saísse hoje tão desenganado da pregação, como vem enganando com o pregador? Ouçamos o Evangelho e ouçamos todo, que todo é do caso que me levou e trouxe de tão longe. Veja o que ele diz: e se quisesse Deus esse tão ilustre e numeroso auditório, ou seja, que eles falam ali auditório, está falando todos os fiéis que estavam ali presentes no momento da oratória, né? Saíssem dali desenganados, vocês saíssem dali com a sua crença, com a sua fé abalada. Isso porque o orador estava enganando-os. O orador não conseguia pregar com clareza. Como ele mesmo diz, o orador falava sobre assuntos diversos, assuntos que agradavam, mas que não estavam agradando a Deus. E para completar, ele diz: ouçamos o Evangelho, mas ouçamos todo, que todo é do caso que me levou e trouxe de tão longe. Ou seja, era preciso fazer uma análise minuciosa de todo o Evangelho para que a pregação fosse eficaz, né? E assim conseguisse manter os fiéis na Igreja Católica. Bem, chegamos ao fim da nossa aula. Hoje nós falamos aí sobre o barroco, um pouco sobre o barroco, porque tem muito mais para se falar sobre essa tendência, né? Mas eu espero que eu tenha conseguido aí passar um pouquinho para vocês de conhecimento a respeito do que foi a Escola Literária Barroca, onde ela surgiu, como ela surgiu em Portugal, quem são os principais representantes, que vocês tenham conseguido compreender um pouco da linguagem desse estilo literário. Tenho conseguido também compreender qual é o intuito do Padre Antônio Vieira com o Sermão da Sexagésima. E, de qualquer modo, eu já te agradeço desde agora por assistir nossa aula. E caso você esteja com dúvida relacionada a esse assunto, entre no grupo da sala e pode me fazer quantas perguntas você desejar. No mais, muito obrigada e até a nossa próxima aula. Beijo!